Oi pessoal, vamos começar aqui nesse vídeo mais um quadro no canal dedicado à introdução ao direito tributário. Enquanto nós temos um quadro dedicado ao Código Tributário Nacional, dissecando o CTN, que se estudam artigos específicos do Código Tributário, já pressupondo algum conhecimento da matéria, um outro quadro para examinar os precedentes em matéria tributária, também já pressupondo um certo conhecimento da matéria. Nesse serão apresentados conceitos introdutórios para quem possivelmente ainda não tenha tido um contato com a matéria, com o direito tributário. Então, inaugura-se assim o quadro Introdução ao Direito Tributário. Não é um quadro para os já iniciados, não é um quadro para aqueles que já dominam a matéria e querem apenas se atualizar ou saber de alguma novidade que tenha surgido, ou conhecer uma opinião sobre um artigo do Código Tributário, mas para aqueles que querem realmente ainda ter um primeiro contato com o assunto. Então vamos lá, mas antes de tratarmos desse primeiro assunto, que será o que é e para que serve o direito tributário, vou lembrá-los de se inscrever no canal se ainda não o tiverem feito, de ativar as notificações aqui do sininho, curtir esse vídeo para informar para o YouTube que pessoas que têm um gosto parecido com o seu podem ter interesse nesse conteúdo. Então, vamos lá. O que é o direito tributário e para que ele serve? Geralmente, quando se fala de direito tributário, quando na graduação ou na pós-graduação se faz essa pergunta, o que é e para que serve o direito tributário, invariavelmente surge, entre outras respostas, a resposta seguinte: ele serve para garantir ao Estado os recursos dos quais ele necessita para atender às suas finalidades. Essa é uma definição que é, de alguma forma, correta, mas a rigor ela não define o direito tributário, ela define o tributo. O tributo serve para que o Estado obtenha os recursos necessários para atender às suas finalidades, sejam elas quais forem. O tributo serve para isso. O direito tributário, não exatamente. E aí se pode perguntar, então para que serve o direito tributário? E aí eu peço licença para lhes mostrar uma figura que pode nos indicar para que o direito tributário serve. Tenham atenção aqui para esse quadro. Esse quadro foi pintado por Carl Gustav Hellquist, não sei se é assim que se pronuncia o seu nome, mas o relevante é saber que se trata de um pintor do século XIX. Esse quadro se acha na Suécia, no Museu de Arte da Suécia, hoje, de Estocolmo, e, embora pintado no século XIX, um óleo sobre tela feito no século XIX, mas ele retrata um fato havido no século XIV, no verão de 1336, na cidade de Visby, na Suécia. O rei Valdemar IV, ele invadiu a cidade, ele entrou na cidade com o seu exército, que pode ser visto aí nas ruas, amedrontando a população. O seu exército entrou, junto com ele um trono portátil aí que ele colocou no centro da praça, e é possível verificar 3 grandes recipientes de madeira que foram colocados. E esse quadro retrata o que se conhecia à época como fire taxation, ou tributação do fogo. Não porque se tributassem as pessoas pela quantidade de lareiras que elas tinham nas suas casas, ou por terem acendido algum objeto que pegou fogo ou não. Fire taxation designava a tributação do fogo porque se esses 3 recipientes de madeira não fossem cheios, repletos de ouro e prata até o final do dia, a cidade seria incendiada. Caso eles fossem cheios de ouro ou prata até o final do dia, o rei Valdemar IV iria embora e deixaria a cidade em paz. Essa era a tributação que se fazia na Suécia nessa época, que era conhecida, como disse, como fire taxation. Embora o quadro tenha sido feito no século XIX e retrate um evento que se deu no século XIV, apesar disso, desses 500 anos que os separam, quase cerca de 500 anos que os separam, o evento retratado e o retrato, os historiadores que examinaram, que examinam esse quadro, eles apontam poucos anacronismos nele. Um anacronismo, por exemplo, é esse cachorrinho aí que está do lado de um dos recipientes de madeira,
que parece ser um Dachshund ou um Tekel, uma raça que, por seleção artificial feita por criadores, os criadores, como sabemos, os criadores de cães e de gatos e de outros animais domésticos, os criadores de pets, eles moldam as raças para que elas fiquem da maneira que eles desejam que elas fiquem ao longo de sucessivas gerações, fazendo o recurso do mesmo mecanismo e assim comprovando a eficácia, a existência, a veracidade desse mecanismo darwiniano de seleção natural. Só que, enquanto na natureza os animais são selecionados por tentativa e erro aleatoriamente por características que os fazem sobreviver e se reproduzir, nos casos dos pets, dos criadores, eles selecionam aqueles que têm as características que eles querem. Então, que tem um focinho maior, um focinho menor, o que é mais agressivo, o que é mais dócil, o que late mais, o que late menos, e assim por diante. Então, o Tekel é um anacronismo, porque nesse quadro, porque enquanto raça, o Tekel ou o Dachshund só teria surgido muitos séculos depois. No século XIV, quando aconteceu esse episódio em Visby, não existia ainda essa raça. Obviamente que existiam cachorros, cães domésticos, mas não essa raça. Então esse é o tipo de anacronismo que há nesse quadro. Mas o fato em si, a tributação do fogo, era um fato historicamente tido como que realmente algo que acontecia nesse período. Isso nos remete àquela pergunta inicial do vídeo. O que é e para que serve o direito tributário? Existe o poder de tributar. O poder de tributar, o poder de cobrar tributos, ele é inerente ao poder político. Diz ali um Baleiro, um importante tributarista, que foi constituinte em 46, foi ministro do STF, escreveu vários livros de direito tributário, diz ali um Baleiro que o tributo é a sombra do poder político. Onde quer que se ergue um governante, se projeta sobre o solo de sua dominação essa sombra, que é o tributo. Onde quer que haja governante, haverá cobrança de tributo. Se nós pensarmos na América pré-colombina, astecas, incas e maias, antes de chegarem aqui os espanhóis, eles cobravam tributos dos seus os reis, imperadores, os líderes cobravam tributos de seus súditos e dos povos conquistados, vencidos. Os egípcios, os hititas, os mesopotâmios, os sumérios, os povos da antiguidade oriental teocrática cobravam tributos. No período clássico greco-romano, a Grécia helênica, o Império Romano, neles havia cobrança de tributos. Em qualquer parte do mundo, na época histórica que se escolher, vai haver a cobrança de tributos se houver um governante, se houver o exercício do poder político. E como o ser humano é um animal político, é um animal que, por definição e natureza, vive em grupos dentro dos quais um ou alguns decidem assuntos que são de interesse de todos, esse poder político sempre terá como uma das suas facetas, um dos seus desdobramentos, o poder de tributar. E como não há seres humanos sem agrupamentos políticos e não há agrupamentos políticos sem a cobrança de tributos, se diz que nada há de certo no mundo a não ser a morte e os impostos. Daí aquela célebre frase, Death and Taxes, que os americanos e ingleses usam para designar que não há nada certo, não há nenhuma certeza a não ser a morte, porque todo ser vivo um dia morre, e os impostos, porque no caso dos seres humanos todos vivem em grupos sempre se cobram tributos. Até se pensarmos para vermos como essa é uma realidade de fato histórica, antropológica e não propriamente jurídica, uma comunidade dominada pelo tráfico de drogas, o traficante que comanda aquela comunidade cobra tributos das pessoas que vivem ali em troca de proteção ou cobram tributos dos comércios que existem na sua comunidade, que se não pagarem aquele tributo podem até ser incendiados, tal como acontecia lá com Valdemar IV, nesse quadro que estamos examinando. Então, aqui nesse quadro que nós temos é um retrato de uma manifestação pura do poder de tributar. Acontece que esse poder de tributar, em manifestações desse naipe, foi gerando insatisfações, revoltas na população. E se nós pararmos para pensar e lembrar daquelas que estudamos em história, seja história do Brasil no período pré-independência, período colonial, seja história geral, se pensarmos nas revoluções que aconteceram no mundo todo, não só no Brasil, nós vamos ver que todas elas tiveram motivação tributária. Às vezes havia outras motivações, como a Revolução Gloriosa, que teve também motivações religiosas. Sempre havia um fenômeno complexo, como é uma revolução histórica, social, ele sempre tem vários motivos, várias causas.
Mas uma delas sempre é a insatisfação da população com a carga ou com o modo como são cobrados os tributos. Satisfação com cenas como essa que esse quadro retrata. Então, por conta de insatisfações assim, lembrando que a relação tributária, mesmo quando prevista em lei no Império Romano, havia normas que disciplinavam como o tributo deveria ser cobrado. Em povos antigos havia leis ou normas de algum modo disciplinando como os tributos deveriam ser cobrados. Mas ainda assim, nós temos um ramo do direito em que a parte credora ela faz a regra que disciplina como será a obrigação que o devedor terá que cumprir em favor dela, ela regulamenta e aplica essa regra e depois ela julga os conflitos que decorrem dessa aplicação. O credor detém a tríplice função de elaborar a regra, aplicá-la e julgar os conflitos que daí decorram. Tudo isso está concentrado nas mãos do credor, como diz Ramon Valdez Costa, um tributarista uruguaio, que foi inspiração de James Marins, professor da PUC do Paraná, que explica no seu livro Defesa e Vulnerabilidade do Contribuinte, publicado em 2009, um excepcional livro, explica como essa tríplice função coloca o contribuinte em uma situação de vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade histórica, ela levou a que, nessas revoluções que aconteceram, se tentassem projetar, arquitetar, construir instituições jurídicas para minimizar esses problemas. Daí decorre a previsão de constituições que precisam ser respeitadas por quem editar normas, aplicar e julgar conflitos que decorram dessa aplicação em relação a tributos, constituições que vão determinar a separação de poderes ou funções, que vão garantir à magistratura algumas prerrogativas, algumas garantias, vão assegurar à magistratura algumas garantias para que a magistratura possa ter autonomia para decidir contra os interesses do governante, se for o caso. Então, separação de poderes, constituições rígidas e catálogos de direitos fundamentais foram consagrados historicamente exatamente para evitar situações assim, como é retratada nesse quadro. Então, o poder de tributar, quando é reconhecido por uma Constituição que o limita, que o conforma, que diz como e até que ponto ele pode ser exercitado validamente à luz do direito e cria mecanismos e instituições para controlar isso, a gente passa a chamar esse poder de competência tributária. E quem faz essa distinção entre o mero poder bruto, tal como verificado nessa imagem, e a competência exercitada nos termos de uma Constituição é o direito tributário. Então, a função do direito tributário não é garantir recursos para que o Estado possa atender suas funções. Os recursos seriam obtidos com ou sem o direito. A função do direito tributário é garantir que esses recursos sejam obtidos em termos previamente estabelecidos, de preferência com a participação democrática daqueles que serão afetados pela cobrança dos tributos, por normas que sejam passíveis de serem conhecidas previamente, que garantam alguma previsibilidade, que atinjam apenas aqueles que têm realmente capacidade econômica para contribuir, que não causem surpresa, que não violem a segurança dessas pessoas, enfim, as limitações ao poder de tributar. Então, o direito tributário, antes de existir para garantir recursos ao Estado, recursos que seriam obtidos de qualquer forma, o direito tributário serve para garantir que esses recursos sejam obtidos de maneira equânime, de maneira no mínimo previsível, de maneira no mínimo previamente estabelecida, com a participação daqueles que serão afetados pela cobrança. Então, a função do direito tributário é limitar o poder de cobrar os tributos, conformá-lo em termos pré-estabelecidos e não propriamente garantir essa arrecadação. Em próximos vídeos, cuidaremos de outros aspectos ligados ao direito tributário, como, por exemplo, sua relação com outros ramos do direito, para em seguida passarmos um pouco para a definição de tributo. Até lá!